Por isso nós precisamos ser uma igreja que acolhe. Essa semana, em plena segunda-feira, eu recebi o telefone de uma pessoa, moradora aqui na nossa região, cujo parente havia tentado 2 vezes suicídio. E ele me perguntou assim: pastor, o senhor tem agenda para atender essa pessoa? Eu disse: mesmo que não tivesse, a agenda teria que ser feita. Porque era alguém na sua plena juventude querendo ceifar a sua vida. E eu comecei com ele uma avaliação psicológica e espiritual, para não vou perder tempo. Tenho que aplicar logo Jesus na vida dele, porque Jesus é que bloqueia de fato toda a possibilidade de morte, porque ele veio trazer vida e vida com abundância. E ele me disse: meu pastor, achei interessante ele me chamar de meu pastor. Ele disse: meu pastor, por 2 vezes eu cheguei naquela avenida, e ele falou que um dia ele saiu bem cedo de casa e não voltou, só voltou depois de 2 dias, me parece. E ele ficou olhando para o mar e o diabo falando na cabeça dele: se joga aí que vai resolver tudo. Mas ele não conseguiu se jogar. E eu disse para ele: foi Deus que não permitiu você ceifar a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje Deus me coloca como instrumento dele para restaurar a sua vida, para dizer para você que vale a pena viver, porque em Cristo decidiu morrer a sua morte para que você possa ter vida. E nós conversamos por mais de 50 minutos. Ele foi abrindo seu coração, foi falando dos seus dilemas que eu não concordo aqui compartilhando. E no final ele disse assim: eu estou tão leve, eu estou tão feliz do Senhor ter parado para conversar comigo. Sabe por que eu estou contando essa experiência? Porque essa experiência fala de acolhimento. Deus está colocando gente na vida da gente e a gente não está percebendo. Deus está colocando gente machucada na nossa vida e a gente está sendo um tanto indiferente. Eu também já fui. E olha, vai lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho você pode ser instrumento de acolhimento. Aonde você está, você pode ser um instrumento de Deus para acolher pessoas, para abraçar pessoas. Mas existe um lugar em que você pode fazer isso, e esse lugar é a igreja do Senhor. Precisamos acolher. Precisamos escutar aqueles que estão fora do nosso alcance, mas muito mais perto de Satanás do que nós imaginamos. Talvez na sua própria família ou na minha família tenhamos pessoas que precisam ser acolhidas, abraçadas, que precisam ouvir mesmo nas circunstâncias mais complexas que nós amamos, que nós estamos ali. Eu vou repetir novamente: quando eu fui no Costa, Cristina, eu me senti acolhido. Não somente eu, mas a minha esposa. E eu creio que aquelas pessoas que ali estavam naquele setor foram acolhidas. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua equipe. Que forma extraordinária de receber pessoas. Eu lembro que passou perto de mim, Rafael, um rapaz com o odor dos mais terríveis que você possa imaginar. Morador de rua, cabelo grande, fica ali no centro, eu, quanto anos. O homem estava com um odor terrível. Se você se sentia vontade de vomitar. Eu vi aquele enfermeiro, se não estou enganado, abraçá-lo, colocar a roupa nele, tratar ele como tratou os demais. Não sei se é assim sempre, mas aquilo tocou muito no meu coração. A minha expectativa é que seja assim. Porque muitas vezes, como eu falei aqui, as pessoas criticam o Costa, mas, sabe, eu vivenciei acolhimento na vida.
E a experiência dessa noite fala de acolhimento. Fala da visita de uma mulher pecadora. Os ambientes judaicos, irmãos, eram ambientes abertos, onde as pessoas entravam e onde as pessoas saíam livremente nos ambientes de refeição. A pessoa não precisava receber um convite, fazia parte do costume da época. E a Bíblia diz que Jesus, passando, entrou na casa de um certo fariseu, Simão o fariseu, o homem da lei, o homem que conhecia muito bem a Torá. E a Torá diz que a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus acrescenta a Torá. Jesus entra naquele ambiente, na casa de Simão, o fariseu, e ele era conhecido no contexto daquela época, porque ele era Simão, cujo o sobrenome era o fariseu. Ele era conhecido pelo seu farisaísmo, pela sua legalidade à lei e aos princípios judaicos. Casa aberta, Jesus no ambiente, e de repente uma cena chama a atenção. E a cena que chama a atenção é a cena de uma mulher que no costume judaico, preste atenção para você entender, ela não podia entrar naquele ambiente. Dois fatores: ela era mulher e era pecadora. Diga comigo, ela era mulher e era pecadora. Para o judaísmo, isso fazia muito sentido. E aquela mulher entra naquele ambiente, preste atenção, e ela não tem palavras. Ela não tem palavras. Olha aqui para mim, preste atenção. Ela não tem palavras. Deu para prestar atenção no que eu estou falando? Amém ou não? Amém. Ela não tem palavras. E essa é a primeira parte do sermão dessa noite. Nós não precisamos palavras para acolher as pessoas. Repete comigo: não precisamos de palavras para acolher pessoas. Basta gestos. E essa mulher chega por detrás. Olha que coisa incrível. Ela entra no ambiente sem que ninguém a perceba. Simão, o fariseu, não a percebe. E ela chega por detrás de Jesus e começa a pregar o seu sermão de acolhimento. Um sermão que não tem uma letra, não tem uma vírgula, não tem uma exclamação, não tem um sim, não tem um, mas um sermão recheado de amor. Ela chega por detrás de Jesus e ela tem mãos para acolher, ela tem lágrimas para derramar, ela tem presente. Eu quero refletir nessa noite, deixei até de lado aqui esse esboço. É sobre isso. Às vezes a gente fala demais, temos poucos gestos, a gente comenta demais, tem poucas atitudes. Jesus está esperando que a gente tenha gestos. Estava hoje à tarde lembrando do irmão Lindolfo. Talvez o irmão Lindolfo tenha sido a experiência mais linda que esse pastor já experimentou de acolhimento. Acho que falei na semana passada sobre Lindolfo. Lindolfo é um homem que chega com um saco
nas costas, vermelho feito um camarão, e bate na porta da igreja batista de Coqueiral, uma igreja ou um bairro profundamente elitizado pela cruz. Eu acho que Deus me levou para Coqueiral para quebrar o salto de muita gente. Eu não consegui entender tanto povo orgulhoso e nariz empenado. Mas o Lindolfo chegou lá, sabe, com um saco nas costas, porque a irmã dele era na igreja. Ele foi parar lá. Ele chegou no portão da igreja, mas ele xingou esse pastor de quanto é nome que você não. E lá do púlpito dá para ouvir. Mas pensa nos nomes mais qualificados que o diabo coloca na boca de alguém, ele me diz. O ladrão foi o menor. Acabou o culto. O Lindolfo lá estava nervoso, xingando a irmã. E a gente conseguiu acalmar o Lindolfo. E aí eu perguntei assim, Lindolfo, ele falou o nome dele, lógico. Eu falei, Lindolfo, você mora onde? Ele já estava calminho, né? Eu tinha dado uma água para ele, um suco, uma coisa, sei lá. Acho que o suco que deram para ele foi com calmante, ele ficou calminho. E aí eu perguntei, onde é que você mora? Ele falou, eu moro no viaduto de João Neiva. A Carol sabe o que é. Quem conhece o Espírito Santo sabe que João Neiva tem um viaduto e debaixo desse viaduto passa um trem. E ele disse, eu moro ali. Eu fui abandonado pela minha família, essa irmã descarada que eu tenho aí não me acolheu. E aí eu disse, calma. A irmã dele vazou, meu. Mas, para concluir, eu disse assim para os diáconos da igreja, o Lindolfo vai ficar aqui uma semana. Ele disse, o senhor está doido? Eu vou botar ele aqui dentro, uma semana para cuidar dele. Pastor, isso é cativeiro. E aí? Esse juiz, quando aprendeu o senhor, Paulo foi preso tantas vezes, então não posso ser irmão. O certo é que Lindolfo ficou 15 dias morando na igreja. Ficou preso na igreja, eu não deixava ele sair. Aí eu levava café da manhã, almoço, janta para ele, a gente dava um passeio na praça e voltava para o cativeiro. 15 dias, que mudou a história de mim. Fui engordando, fui ficando bonito, vermelho, com olhos verdes. Pensa num cara bonito. A gente tratou do Lindolfo com tanto amor, a igreja acolheu o Lindolfo, a igreja aprendeu a lidar com os leprosos. Para resumir a história, Lindolfo conhece uma negona. Pensa numa negona bonita. Ele se apaixona pela Maria. E ele diz assim, pastor, estou apaixonado. Eu falei, o senhor vai conhecer a minha namorada. O senhor está namorando? Está muito rápido, não? Não, eu estou namorando. Aí ele trouxe a Maria para eu conhecer. Quando a Maria entrou lá no gabinete, a Maria disse assim, Pai do Senhor, pastor. Meu Pai do Senhor, mano. Eu falei, só a missionária é Maria. Disse, Aí ela me falou da igreja dela. Isso aqui está meu documento, né, que esse pessoal tem documento, tem a carta da igreja. Você pode ligar para o meu pastor. Eu disse, não precisa ligar não. Aí começamos a ter papo, a rir e brincar. E eu falei assim, o Lindolfo falou que está apaixonado, você também está? Ela falou, pastor, eu gostei desse caboclo aí. Eu disse, também, então vamos fazer um casamento com ela. Aí começamos a trabalhar, passou um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. E aí eles disseram, pastor, nós estamos prontos para casar. Eu fiz o casamento dele, foi um dos casamentos mais lindos que eu já fiz. Simples. E ela foi uma noiva que entrou na igreja, eu esqueci de botar esse detalhe. Ela entrou descalça.
vestido dela branco, lindo, ela entrou descalça, aquela negona bonita. Não vou ser preso não, porque eu sou preto, tá? Aquela negona bonita. Desde a Batista de Cunha. Depois de algum tempo eles chegaram no gabinete e disseram: pastor, a gente agora vai partir. Eles vão partir para onde? Nós vamos fazer a obra de Deus. Se tornaram missionários do Senhor, pregadores da palavra de Deus. Mas um dia ele estava debaixo do viaduto, uma igreja abriu a porta para ele entrar. Qual é o lindor que nós vamos acolher? Talvez dentro da nossa casa tenha um lindor. Talvez na nossa família tenha um lindor. O certo é que essa mulher acolhe a Jesus e por Jesus ela é acolhida. A Bíblia diz que ela começa a chorar. E a Bíblia diz uma coisa tão profunda, irmãos, que na experiência do relacionamento e do acolhimento, aquela mulher rega os pés de Jesus. A minha pergunta para você nessa noite: como é que você consegue regar uma planta? Em futura médica? Não sei, estou perguntando. Como é que rega uma planta? E como é que uma planta se sente regada, Patrick? Engasgou. Quando é que uma planta se sente regada? Alegria. Hein? Muito bem. Você salvou a minha, não foi? Ó, é quando a planta está encharcada, molhada. Aquela mulher teve lágrimas, olhe para mim, para regar os pés de Jesus, para molhar totalmente os pés de Jesus, porque eram lágrimas de confissão, eram lágrimas de gratidão e de reconhecimento que ela estava na presença de Deus. A pergunta que eu faço é: qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Na presença de Deus. As pessoas dizem: o Senhor é muito emotivo, o Senhor chora facilmente. Mas eu não choro diante de novela, eu não choro diante de série, eu choro diante do Senhor. No sábado aqui eu chorei sim, porque a expressão daquele filme é a expressão de um Jesus que restaura, que cura, que enche, o Jesus que é proteção, é cuidado, um Jesus que se identifica com a dor e a crise das pessoas. Nossos rostos estão secos, porque não conseguimos mais expressar o nosso choro diante de Deus. Não conseguimos mais nos derramar diante do Senhor. Já não temos mais sinais evidentes de quebrantamento. Eu vejo gente chorando por tantas coisas, mas pouco sensível à presença do Espírito Santo. Está falando o tempo todo com a gente, está tocando o tempo todo com a gente, e está sempre dizendo: saia desse caminho, esse caminho é tortuoso, vai por esse, filho, você é menina dos meus olhos, você é propriedade peculiar minha. Lágrimas, diga lágrimas. Que sermão lindo. Aonde está a palavra dessa mulher até agora? Ela não chega diante de Deus exortando a Deus, exortando as pessoas, dizendo que está tudo errado. Não, ela chega chorando. Provavelmente Maria tinha cabelos longos, cabelos que talvez ultrapassassem as suas nádegas, cabelo grande. E ela pega aqueles cabelos e é o lenço que identifica ela com Jesus. Não é o lenço que alguém presta, são seus cabelos. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é doação completa. Ela está se dando.
Ela está acolhendo aquele que acolheu na cruz. Ela está dizendo sim para Ele. Ela era pecadora, ela não podia tocar em Jesus de acordo com a lei, mas ela quebra todos os preconceitos da sua época para se aproximar do Filho de Deus. Nessa noite, aleluia, Ele está dizendo para você e para mim: aproxime-se. Tem lágrimas aí, aproxime-se. Você não tem cabelo, é careca com pelo, não importa. O que importa é que você está diante dele, na presença dele. E a Bíblia diz que ela enxugava com seus cabelos, e ela traz perfume. Diga perfume. Você sabe o que aqui é o unguento? O alabastro era o frasco que continha unguento. O alabastro, o vaso, o unguento, o líquido. O alabastro era um perfume que se usava de uma vez só. Você quebrava o vaso e derramava sobre a pessoa. Era o perfume mais caro da época. Ela, sendo pecadora, entregava seu corpo para a prostituição. Presta atenção. Mas ela pega o dinheiro do seu trabalho e compra um vaso de alabastro. E ela diz assim: eu vou quebrar e vou derramar totalmente sobre ele. E ela o faz. Quando Simão vê aquilo, Simão fica bravo e diz assim: se essa mulher soubesse, se ele soubesse quem é esta mulher, ele não aceitaria isso de forma alguma. Aí Jesus é onisciente, sabe o que passa na mente da gente aqui agora. Olha para Simão e diz: Simão, vem aqui, deixa eu te contar uma experiência, deixa eu te dizer uma coisa. Aí Jesus explica a parábola do credor, ensina a Simão que aqui muito se dá, muito se ama, e diz assim: você viste esta mulher? Preste atenção a isso aqui, ó. Não converse agora não, por favor, em nome de Jesus. Jesus fala assim: viste esta mulher? Sabe por que Jesus falou isso? Você sabe por que ele falou isso? Porque Simão não viu aquela mulher entrar. Sabe por quê? Porque Simão não tinha sentimento de acolhimento. Que mesmo que ele visse aquela mulher, ele a rejeitaria como rejeitou a mulher. Aí Jesus: viste aquela mulher? Eu entrei aqui. Aí Jesus começa a estabelecer um nível de comparação entre o gesto da mulher e a atitude de Simão. O gesto daquela mulher foi acolhimento. Você não me deu água, mas ela não tem cessado de chorar. Você não me deu ósculo, mas ela não tem cessado de beijar os meus pés. E Jesus começa a dizer o que é essencial e o que é trivial, o que tem importância para Deus e o que não tem importância para Deus. E ele diz assim: ó, Simão, você está cheio de legalismo. Você sabe o que é legalismo? Legalismo é espírito religioso. É pensar que fazer alguma coisa para Deus vai agradar a Deus. Nem sempre. O que fazemos para Deus agrada o seu coração. Nessa noite Deus quer que a gente saia daqui para acolher. E não é fácil acolher. Não é fácil acolher. É desafiador. Mas é o chamamento de Deus para essa igreja. Mulheres, levanta a mão. Mulheres aqui, casadas, levanta a mão. Deus está chamando vocês, mulheres, para continuar com Ele. Vocês estão orando, estão visitando, estão indo nas casas. Isso é só o início daquilo que Deus quer fazer através de vocês.
Creia que Deus vai fazer coisas muito maiores. Mas já vai haver batalha. Não pense que vai ser fácil, não. Satanás levanta logo, fica furioso. Mas aí vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Eu tenho sido surpreendido, porque eu estou começando a conhecer o rebanho agora, depois de tanto tempo. E vi que eu tenho mulheres que pregam, mulheres que oram, mulheres que são tremendamente desafiadoras. Então a minha palavra é que vocês continuem acolhendo os de dentro e os de fora. Que o diabo não paralise essa obra, que você não fique olhando, se distraindo com determinadas falácias, porque nessa hora aparece tanta fala do diabo, que vocês precisam fechar o ouvido e dizer: Satanás, você está repreendido, fora desse ambiente, fora mesmo. Espírito de inveja, de ciúme, tanta coisa que o diabo levanta, e vocês precisam estar firmadas na rocha que é Jesus. Amém. Fortalecidas em Cristo. Juventude, me dá valor aí, me dá valor. Vocês estão só no começo. Um pouquinho, suquinho é muito bom, mas Deus tem batalhas espirituais para serem vencidas através de vocês. Ele disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês não vão vencer, vocês já venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Os homens dessa igreja, levanta a mão. Dia 4, a gente começa a nossa jornada oficialmente na casa do Rafael. Rafael fica de pé. A igreja precisa conhecer Rafael. Rafael chegou por aqui há pouco tempo e já é uma bênção. A gente vai estar lá na casa dele dia 4 de julho. E eu quero avisar para as mulheres, não apareçam lá não, que a gente vai botar você para fora. É só homem. Ih, gente, vai para onde? Só os homens vão estar lá. Mas Deus quer começar uma revolução de oração com esses homens. Os homens, as mulheres dizem: os homens são muito devagar na oração. A gente vai provar que em Cristo nós não somos vagarosos. Em Cristo nós somos velozes. Amém, homens? Deus está chamando as crianças, gente, os adolescentes, os juniores, melhor dizendo, para esse novo momento. Vocês estão trabalhando aí para sair com eles, para estar com eles. Isso tudo é acolhimento, é cuidado. Vocês que trabalham na recepção, é cuidado com as pessoas que chegam, que trabalham no som, cuidado para não produzir ruído, o som não ficar muito alto, não perturbar aqueles que estão cultuando. Amigo, expondo, né? Fiquei muito feliz em ver o Samuel cuidando da Bíblia. E eu estava olhando para ele e disse assim: esse menino que vai se batizar daqui a algum tempo, esse menino é uma bênção, porque ele ia passando as músicas no ponto, coisa boa, que às vezes a gente demora um pouquinho, né, para passar ele. E disse: é isso aí, garoto, vai embora, vai, é desse jeito. É ele, essa galera do tamanho dele, ele tem movimentado a igreja. Então observe que a gente tem tudo nas mãos para a gente avançar. O ministério de louvor, gente, a gente precisa levantar, viu, Robert? Levantar vozes aqui. Nesse lugar tem vozes aqui, não é possível que não tenha. Você pode não contar com a voz do pastor, que é uma oitava acima, sei lá, ou abaixo, desentou toda hora, mas você tem que ter um olhar clínico para descobrir, independente de qualquer coisa, essa pessoa tem uma voz com excelência, ele pode estar aqui em cima. Esse grupo não é um grupo fechado, que vai avançar, que vai crescer. Daí vai sair instrumentistas que vão estar aqui em cima. A Lili estava escondida, não sei aonde, mas Deus trouxe ela aqui. Tem outras Lili e outros Lilis aí espalhados. A gente tem que fazer essa obra crescer, avançar, avançar, avançar.
Pode até chamar de panela, mas panela sem tampa entra e sai. E isso serve para todos os ministérios, inclusive o pastoral. Então essa mulher representa para todos nós a experiência mais linda e profunda de acolhimento. Jesus encerra a massa dizendo assim: vai, perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. Hoje é dia de comunhão através da ceia. Ceia também é uma forma de acolher, é uma forma de estar perto. Essa noite não será diferente.